Olá, meus amados, o ano de 2024 nem bem começou e já findamos o mês de janeiro. Os dias passam voando diante dos nossos olhos e quando nos demos conta, são menos 31 dias deste ano. Ou será que foram mais 31 dias e, além de tudo, bem aproveitados? Bom, quero compartilhar com vocês os livros que li durante esse primeiro mês do ano. Seja muito bem-vindo ao canal Leia Comigo e simbora pro vídeo! Comecei este ano com o objetivo de ler pelo menos um livro por semana e para conseguir preciso manter a constância e o hábito de leitura de todos os dias. E para ser bem sincero, estou mega feliz com este primeiro mês por ter conseguido, além de obviamente não chutar a leitura diária da Bíblia para escanteio. Todos os livros que li são de classificação religiosa e que me trouxeram muita edificação. E o primeiro livro que concluí foi esse daqui, Depressão e Graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos, escrito por Wilson Porte Jr. e publicado pela editora Fiel. O conteúdo faz jus ao título, não apresentando apenas os problemas e dificuldades enfrentadas por tantas pessoas que passam por esse processo doloroso, como também demonstra que é possível uma saída. Existe um antídoto, a graça de Deus. Claro que, de forma muito cuidadosa, o autor demonstra sua preocupação com o assunto e reconhecendo o quanto é delicado, pois muitos, no afã de ajudar, acusam os que passam por esse momento delicado na vida de estarem com demônios, ou em pecado, ou algo do tipo. Inclusive, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, está aqui nos cards, dá uma conferida lá, onde apresento o livro que fala de um grande pregador do Evangelho que passou por essa enfermidade, essa doença, esse mal, por nome de Charles Spurgeon. E tanto em uma obra quanto na outra, a depressão não é tratada como uma inimiga apenas espiritual, mas também física, psíquica, sentimental, não descartando uma ajuda médica, por exemplo. Mas, acima de tudo, deixando claro que algumas personagens da Bíblia também passaram por algo semelhante. Ainda que não encontramos este nome na Bíblia, depressão, os sintomas apresentados pelos personagens levaram muitos até desejar a morte. Um livro que certamente ajudará a muitos ainda e que foi um pontapé inicial na minha caminhada literária deste ano de 2024. O segundo foi escrito por Philip Yancey e publicado pela Mundo Cristão. Este aqui, o li de forma digital, pois infelizmente eu não tenho aqui ainda. Digo ainda porque sem sombras de dúvidas pretendo adquirir. Esse livro conseguiu me balançar. Poucos livros que li conseguiram me impactar tanto quanto este. Esta obra conseguiu me deixar na ponta da cadeira. E muitas das frases que lia, seguindo as referências bíblicas, me faziam fechar o livro por um instante, refletir, falar com Deus e prosseguir. A decepção é algo tão corriqueiro que às vezes chega a ser banal. Mas se decepcionar com Deus, bom, talvez isso seja ainda mais comum do que imaginamos. Quantas orações não respondidas, quantas portas fechadas, quantos milagres que não aconteceram, quantas injustiças e perguntas sem esclarecimentos. Isso leva muitos a questionarem até mesmo o caráter de Deus, ou por que não até mesmo a sua própria existência. Porém, quanto mais eu me aprofundava nesta obra, mais eu conseguia ver o outro lado da moeda. Para vocês terem uma ideia, isso alterou até a forma como eu estou orando. O livro se fixa em 3 questionamentos básicos, mas que geram o rumo da nossa caminhada com ou sem Deus. Deus é injusto? Deus está calado? Deus se escondeu de mim? E Yancey procura sanar essas dúvidas usando a nação de Israel como exemplo. E eu posso lhes garantir, ele irá te surpreender com as respostas. Bom, pelo menos eu me surpreendi. Recomendo, sem sombras de dúvidas, esta obra. O terceiro livro da lista é 9 Marcas de uma Igreja Saudável, escrita por Mark Dever e também publicado pela editora Fiel. Aqui o autor procura, com sua experiência, estancar a ferida aberta deixada pela perca de foco em muitas igrejas, substituindo a prioridade da igreja como corpo de Cristo em detrimento do entretenimento. Por que pertencer a uma igreja? Por que devo ir a uma?
e como escolher o local certo para servir a Deus. Marcas como pregação expositiva, uma boa teologia, pregação do evangelho puro e simples, discipulado, evangelismo, são apenas algumas marcas que toda igreja deveria apresentar. Uma leitura indispensável, tanto para quem lidera quanto pelos que são liderados, para não optarem apenas pelo seu bem-estar em uma comunidade que abre mão de princípios descritos no modelo bíblico e que foi seguido pelos pais da igreja nos primórdios. Portanto, um livro que me ajudou a entender melhor como é possível estarmos no lugar certo e mesmo assim estar na igreja adoecida ou em uma igreja adoecida, por conta de perder o seu objetivo. E o próximo é As Ovelhas Também Gemem, escrita pelo pastor José Gonçalves e publicado pela CPAD, traz o uso de uma figura de linguagem chamada de metáfora. Esta metáfora, na realidade, ela não é nem um pouco nova. Ela já foi usada e muito, principalmente na Bíblia, para exemplificar a nação de Israel sendo pastoreada por Deus. Por exemplo, quem nunca ouviu os Salmos 23, que atira a primeira pedra. Só que aqui, neste livro, o pastor José Gonçalves, na minha opinião, foi muito feliz não apenas na comparação animal/seres humanos, mas na escolha dos títulos para os seus capítulos, que chamam a atenção pela sua perspicácia e ousadia em falar de um assunto tão sério que é liderar o povo de Deus. Afinal, quando é que as ovelhas gemem? Quando o povo de Deus fica à mercê de uma liderança que não tem capacidade alguma para exercer aquela função. Quando o líder está mais preocupado em se enriquecer às custas da lã da ovelha, quando o pastor não tem alimento para dar, quando o pastor prega uma coisa e vive outra. Isso e um pouco mais você encontra nesta obra que, sem dúvidas, foi um prazer ter descoberto. E o quinto livro e último lido do mês de janeiro, para falar a real, o último concluído, porque eu estou findando outro aqui que em breve trarei no canal. Decepcionados com a Graça. Esse livro é o terceiro de uma série de livros com o mesmo objetivo, escrito pelo excelentíssimo Paulo Romeiro. O primeiro, e que se tornou um best-seller cristão, é Os Supercrentes, que também falo sobre ele aqui no canal. O segundo é Evangélicos em Crise e, por fim, esta obra, todos publicados pela editora Mundo Cristão. E do que se trata esses livros? Bom, Paulo Romeiro fala sobre o poder maléfico exercido por alguns ensinamentos que vêm com uma roupagem teológica e agradável, mas que não passam de heresias e de formas baratas de barganhar com Deus. Estou falando da famigerada, maldita teologia da prosperidade, confissão positiva, maldição hereditária, etc, etc, etc. Óbvio que esses movimentos que aderiram a esta forma de pregação não estão muito preocupados com os efeitos colaterais deixados entre os cristãos, pois longe de demonstrarem preocupação genuína com o reino de Deus, estão mais atrás de angariar mais e mais contribuintes, se é que você me entende, do que convertidos. Neste livro, conhecemos um pouco sobre a origem do movimento neopentecostal no Brasil, especialmente sobre as duas principais, a Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo, e a Igreja Internacional da Graça, de R.R. Soares. Além de falar de outros movimentos semelhantes, sejam macro ou micro. Porém, mais do que isso, desconstrói sua falsa teologia e traz luz para aqueles que apostaram tudo em promessas vazias em nome de Deus, para se voltarem para o verdadeiro evangelho, que não pede nada em troca, para se obter a salvação. Um livro que vai ajudar muitos a superar estes lobos em pele de ovelha, seja você a vítima ou algum familiar, alguém que você conhece. Indique esse livro, pois eu indico. Bom, estamos chegando a mais um fim de vídeo e esses foram os livros que li em janeiro de 2024. Alguns desse livro você já leu? Diz aí nos comentários o que você achou ou se algum despertou a curiosidade em ler. Não se esqueça de deixar aquele like abençoado e de se inscrever no canal. Deus os abençoe. Até a próxima aí. Tchau.